Meus pais me expulsaram. No meu aniversário. Então congelei seus cartões de crédito e assisti suas vidas desmoronarem. Olá, sou Ana. Pensei que família significava lar, segurança, amor. Em vez disso, no meu 3 anos no aniversário, meus pais me entregaram uma mala pronta e uma expulsão silenciosa. Sem agradecimentos, sem adeus, apenas uma ordem fria. Você está muito velha para viver às custas dos outros. Eu pagava as contas deles, cobria suas dívidas, mantinha as luzes acesas e, de alguma forma, ainda era descartável. Mas a pior parte não foi ser expulsa. Foi perceber que eu tinha sido usada por anos e nunca vi isso acontecendo. E quando finalmente me impus, eles tentaram me destruir. Antes de começarmos, que horas você está ouvindo isso? E onde você está? Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir sua história também, porque algumas tempestades você não sobrevive. Você as supera. Eu entrei na entrada rachada. O sol já se punha no horizonte, lançando sobre a pequena cidade de Ridgeway, Ohio, um pesado crepúsculo azul. O ar carregava aquela primeira mordida do outono, onde o frio se insinua sob a gola da jaqueta e faz você se dobrar sobre si mesmo. Alcancei o banco do passageiro para pegar a pequena caixa de bolo, a única coisa que me importei em comprar para mim hoje. $20. Cobertura de baunilha. Feliz aniversário, Ana. Escrito torto em glacê vermelho porque eu não quis corrigir o adolescente cansado atrás do balcão. Ao entrar, a casa parecia estranha. Não que eu esperasse uma festa surpresa ou mesmo um cartão sem entusiasmo. Aprendi anos atrás que meus pais, Cullen e Vera, há muito haviam abandonado a ideia de celebrar qualquer coisa para mim. Mas ainda assim, havia um tipo de silêncio estéril no ar esta noite, mais denso que o habitual. As luzes da cozinha zumbiam acima, lançando tudo naquele brilho pálido e impiedoso. O jantar já estava na mesa. Bolo de carne, vagens enlatadas e purê de batatas de caixa. Eu nem tinha tirado meu casaco antes que Cullen latisse de seu lugar na cabeceira da mesa. Você está atrasada. Coloquei o bolo silenciosamente no balcão, o saco farfalhando mais alto do que eu pretendia. Trabalhei até tarde. Tive que terminar alguns relatórios. Minha voz era plana, medida, sem desculpas. Vera não disse uma palavra. Apenas mexia com seu garfo, nunca olhando para cima. Cullen grunhiu, derramando mais uma polegada de uísque em seu copo lascado. Pendurei meu casaco no gancho e sentei, sentindo a tensão se espalhar pela sala como uma teia de aranha. O jantar começou. Facas raspando contra pratos. O tilintar de copos. Uma tosse forçada ocasional. Sem feliz aniversário, sem reconhecimento. Apenas o ritmo mecânico de mastigar e engolir. Levantei meu garfo, empurrando um triste amontoado de batatas pelo meu prato. Eu deveria ter percebido que algo estava por vir. Cullen não era do tipo que fervia quieto por muito tempo. Na metade de seu prato, ele bateu com o garfo com força suficiente para que Vera pulasse em sua cadeira. O som subiu direto pela minha espinha. Ele se recostou, olhando para mim como se estivesse vendo algo podre. Você está muito velha para viver às custas dos outros. Sua voz era fria, ensaiada. É hora de você ir embora. Por um segundo, as palavras flutuaram no ar. Irreais. Pisquei para ele. Depois olhei para Vera, esperando algum tipo de contradição. Algum sinal de que isso era um desabafo bêbado. Ela manteve os olhos baixos, lábios pressionados tão firmemente que pareciam sem sangue. Eu pago a conta da internet, disse cuidadosamente. A eletricidade, metade da hipoteca, os mantimentos. Minha voz não se elevou, não rachou. Apenas fatos expostos cruamente na mesa entre nós. Cullen riu, um latido curto e cortante que parecia um tapa. Pagar algumas contas não te compra uma vida inteira. Fique, princesa. Princesa. O apelido que ele costumava me chamar quando eu era pequena, subindo em seu colo com joelhos ralados e rabos de cavalo tortos. Agora estava distorcido, transformado em arma. Engoli o que quer que tenha se quebrado no meu peito. Isso não foi um surto espontâneo. Estava planejado. Pré-decidido. Eles esperaram por hoje, de todos os dias, para desferir o golpe. Meu aniversário não era uma celebração. Era um prazo final. Afastei meu prato. O bolo de carne, o bolo na sacola, o peso na sala, tudo assentou no meu estômago como um tijolo. Levantei-me lentamente, sentindo seus olhos me seguirem. Esperando uma cena, talvez lágrimas, súplicas. Alguma exibição patética que justificasse sua crueldade. Em vez disso, assenti. Apenas uma vez. Afiado.
Final. Entendi, eu disse. Cullen sorriu com desdém, como se tivesse marcado algum ponto invisível. Vera manteve a cabeça baixa, vergonha acumulando na curva caída de seus ombros. Mas não o suficiente para fazê-la falar. Não o suficiente para me impedir de me tornar descartável. Caminhei em direção às escadas, parando brevemente no balcão onde o bolo ainda estava em sua sacola. A alça de plástico havia se esticado com o peso afundando na espuma macia da caixa. Uma vela estava faltando. A estúpida caixinha provavelmente foi sacudida no carro, mas parecia simbólico de qualquer maneira. Uma vela faltando. Uma pessoa faltando. Uma família faltando. Carreguei o bolo escada acima sem olhar para trás. Cada degrau rangia sob meus pés. Alto, acusador, final. Fechei a porta do meu quarto atrás de mim e me encostei nela, deixando o som oco ecoar no meu peito. Esta casa nunca foi minha. Talvez nunca tivesse sido. Sentei-me na cama por um longo momento, olhando para as malas embaladas que eu tinha medo de terminar. Nas últimas semanas, parte de mim sabia que isso estava por vir. Talvez não hoje, talvez não tão cruelmente, mas algum dia. Pensei que tinha tempo. Pensei que poderia consertar se continuasse ajudando. Tirei minha jaqueta, dobrei-a cuidadosamente sobre a mala. Minhas mãos estavam firmes, mecânicas. Não porque eu não estivesse machucada, mas porque eu estava acabada. Enquanto me movia pelo quarto, reunindo alguns itens essenciais, minha mente começou a passar pela logística como um relógio, cancelar o pagamento automático dos serviços públicos, transferir meus cheques para minha própria conta, não para a conta conjunta que minha mãe insistia que eu mantivesse para emergências. Encontrar um depósito até eu descobrir o resto. Eles não apenas me expulsaram esta noite. Eles renunciaram a tudo que eu já dei sem pedir nada em troca. Fora da minha janela, o vento aumentou, sacudindo as últimas folhas teimosas dos bordos que alinhavam a rua. Outro lembrete de que o inverno estava chegando rápido e eu não estaria aqui quando ele chegasse. Enquanto eu fechava minha mala, vi meu reflexo no espelho. O mesmo cabelo castanho puxado para um coque frouxo. Os mesmos olhos verdes cansados. Mas algo estava diferente. Uma linha havia sido cruzada. Uma linha que eu não poderia descruzar mesmo se quisesse. Voltei para a cama, sentando-me pesadamente. Ando-me. O bolo estava na minha mesa de cabeceira agora, parecendo absurdamente pequeno. Eu nem tinha pensado em comprar velas. Não que alguém estivesse aqui para cantar. O cheiro de cobertura barata encheu o quarto, enjoativamente doce. Olhei fixamente para a caixa, a solitária mancha de cobertura visível através da janela de plástico. Então, sem pensar, empurrei-a para fora da mesa de cabeceira. Caiu com um baque suave, bolo e papelão se desfazendo contra o tapete gasto. Feliz aniversário, Ana! Sentei-me na beira da minha cama, o silêncio no meu quarto pressionando contra mim como uma segunda pele. Minha mala estava meio embalada, aberta como se zombasse da minha indecisão. Lá fora, o vento sussurrava contra as janelas antigas, chacoalhando os vidros soltos que ninguém jamais se importou em consertar. Toda a casa parecia suspirar sob seu próprio descuido. E, de repente, eu a vi pelo que realmente era. Não um lar, mas um lugar onde eu tinha sido tolerada até não ser mais necessária. Meu olhar vagou para o bolo deitado amassado no carpete. Sua cobertura esmagada parecia ridícula agora. Uma esperança infantil manchada nas fibras do carpete bege. Desviei os olhos e olhei em vez disso para a mala cinza sem brilho, a alça gasta lisa de anos de uso. Não eram apenas roupas que pesavam seu conteúdo. Eram anos cobrindo as falhas deles, remendando suas peças quebradas enquanto as minhas eram deixadas para apodrecer. Memórias surgiram como uma maré amarga. Lembrei-me da vez em que Cullen quebrou um molar durante uma de suas bebedeiras. Ele não podia pagar a cirurgia, não com os avisos de hipoteca atrasados se acumulando no balcão da cozinha. Então, usei minhas economias, o fundo que eu tinha construído silenciosamente para meu próprio lugar, e paguei em dinheiro, sem agradecimento, sem reconhecimento, apenas um grunhido quando ele voltou do dentista, babando e xingando todo o caminho para dentro ou o inverno. Os pneus carecas de Vera derraparam para fora da estrada. Ela me ligou em pânico. Presa fora da cidade, eu faltei ao trabalho, comprei um conjunto novo completo e até paguei pelo guincho. Ela deu um tapinha na minha mão uma vez, dizendo: "Você é uma boa menina", antes de me entregar a conta do conserto que ela esperava que eu cobrisse também. Quando o telhado começou a vazar na primavera passada, era eu na escada, martelando telhas na chuva torrencial.
Cullen ficou dentro de casa com uma cerveja, gritando sobre como você não pode confiar nestes empreiteiros hoje em dia, enquanto sua filha, a quem ele chamava de parasita, salvava a maldita casa de desabar. Nada disso importava. Nada disso me garantiu um lugar à mesa deles esta noite. Pressionei as palmas das mãos nos olhos até que explosões de luz brilhassem atrás das minhas pálpebras. A tristeza ainda estava lá, mas mais fria agora, se calcificando em algo mais difícil de quebrar. O chão rangeu quando me levantei, pegando meu telefone da mesa de cabeceira. Meus pés me levaram escada abaixo, passos suaves por hábito. Na sala de estar, o brilho da televisão pintava meus pais com uma luz azul fantasmagórica. Colin estava recostado em sua poltrona, cerveja na mão. Vera empoleirada rigidamente na beira do sofá, olhos vítreos e distantes. Eles pareciam bem, como se nada tivesse acontecido. Como se esta noite tivesse sido apenas mais uma quarta-feira onde enfiaram comida em suas bocas e fingiram que o mundo lhes devia algo. Fiquei lá, esperando. Talvez uma parte de mim ainda esperava. Ainda estupidamente se agarrava à ideia de que Vera olharia e perceberia que Cullen se acalmaria, e lembraria quem manteve as luzes acesas quando os cheques quicaram. Mas a esperança é uma coisa perigosa, e esta noite ela estava morta. Cullen me notou primeiro. Seu lábio se curvou em um sorriso desdenhoso enquanto ele erguia sua lata de cerveja preguiçosamente. Não se esqueça de apagar as luzes quando sair. Ele arrastou as palavras. Você não está pagando por elas mais. As palavras atingiram mais forte do que qualquer tapa poderia ter. Eles não estavam apenas me expulsando. Eles estavam apagando cada sacrifício, cada dívida não dita. Eu não respondi. Eu não gritei, chorei ou implorei. Em vez disso, deixei o silêncio engolir o último pedaço de mim que já precisou da aprovação deles. Virei-me e subi as escadas, cada passo mais lento que o anterior, o peso no meu peito mais pesado que qualquer mala. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta suavemente, pressionando minha palma contra a madeira como se selasse a parte de mim que uma vez acreditou que sangue significava lealdade. Por um longo minuto fiquei lá, respirando o cheiro de carpete velho e memórias viciadas. Então, com mão firme, puxei meu laptop de debaixo da cama e coloquei-o na mesa de cabeceira. Se eles pensavam que podiam me jogar de lado e continuar vivendo das migalhas que deixei para trás, estavam prestes a aprender o contrário. Abri o laptop. A tela banhou o quarto com um brilho suave e estéril. Meus dedos se moveram rapidamente, instintivamente. Anos de pagamentos de contas e transferências online tornaram os movimentos uma segunda natureza. Um a um, abri as contas. Elétrica, água, gás, todas em meu nome. Pairei sobre o botão de cancelamento no portal de utilidades, meu dedo tremendo apenas uma vez antes de pressionar firmemente. A conta de luz, cancelada. A conta de água, cancelada. A conta de gás, cancelada. Cada clique parecia cortar um cordão invisível que me manteve amarrada aqui em uma casa onde o amor era medido em conveniência, e a traição estava envolta em silêncio. Em seguida veio a conta bancária. Aquela que minha mãe insistiu que mantivéssemos conjunta para emergências. Transferi meus fundos restantes para uma conta privada que eu havia criado meses atrás, quando uma pequena voz dentro de mim avisou que este dia viria. Transferência completa. As contas de cabo e internet foram as próximas. Serviços que eles usavam diariamente sem pensar, nunca percebendo que era meu nome nas contas. Meus contra-cheques financiando suas maratonas de observação compulsiva e rolagem sem fim. Cancelar, cancelar, cancelar. Cada clique era uma pequena recuperação de poder que eles pensavam que eu não tinha. Pausei brevemente sobre o seguro de automóvel, a caminhonete de Cullen, o Camry maltratado de Vera, ambos cobertos pelo meu plano para economizar algumas centenas de dólares por mês. Eu quase podia ouvir a voz de Vera do ano passado, doce e pegajosa, dizendo: "Você é tão boa com dinheiro, querida. Simplesmente faz sentido." Com certeza funcionava para eles. Cliquei em remover veículo em cada um. Coração martelando no peito, não com medo, mas com uma sombria espécie de satisfação. Quando a última conta foi cortada, fechei o laptop com um estalo suave. O silêncio no quarto parecia diferente agora. Mais leve, mais afiado. Isso não era sobre vingança. Nem era sobre raiva mais. Era sobre equilíbrio. Eles me queriam fora, tudo bem. Mas eles finalmente sentiriam o que significava perder a filha que manteve seu frágil pequeno mundo unido com fios invisíveis. Lá embaixo, a TV continuava estridente, uma trilha de risadas de sitcom ecoando escada acima.
Eu me perguntava quanto tempo levaria antes que as luzes piscassem, antes que o aquecedor soltasse seu último suspiro, antes que a realidade se infiltrasse em sua pequena bolha de justiça própria. Eu não estava por perto para descobrir. Amanhã eu estaria longe. Mas esta noite eu comecei a puxar os primeiros tijolos da fundação que eles tão descuidadamente construíram nas minhas costas. O brilho da tela do laptop diminuiu ligeiramente enquanto eu me recostava, meus dedos pairando sobre o teclado. Era quase meia-noite, e a casa havia caído em um silêncio enganosamente pacífico. Abaixo da minha janela, os carvalhos farfalhavam silenciosamente no vento do final do outono, carregando com ele o cheiro quebradiço de folhas secas e os primeiros sussurros do inverno que se aproximava. Por um momento fiquei imóvel, sentindo a dor penetrar em meus ossos. Eu não estava apenas cansada do peso físico do dia. Estava exausta de anos carregando responsabilidades que nunca foram reconhecidas. Mas a exaustão era um luxo que eu não podia me dar esta noite. Estralei os dedos suavemente. Exalei e me concentrei. Primeiro foi a conta de luz. Eu tinha sido a titular primária da conta desde que papai esqueceu de pagar um inverno, e ficamos 2 dias sem aquecimento. Minha senha deslizou facilmente na tela de login. Em segundos, naveguei até a seção de pagamento, coração firme, mente mais aguçada do que tinha sido em anos. Remover método de pagamento. Confirmação piscou na tela. Cliquei em enviar sem hesitação. Em seguida foi a conta de água. Mesma história. Cancelei o pagamento automático, excluindo minhas informações de débito com uma sombria espécie de satisfação. Eu não estava apenas saindo, eu estava me extraindo cirurgicamente. Metodicamente de cada veia que mantinha esta casa viva. Netflix foi o próximo. Quase ri vendo os nomes dos perfis, pais, mães, até um rotulado Noite de Filme em Família. Uma piada, considerando que não tínhamos tido uma em quase uma década. Excluir conta. Serviço de internet, cancelado. Adicionais do plano de celular, cancelados. Minha conta pessoal do Amazon Prime desconectada do endereço compartilhado da casa. Cada clique não era vingança. Era sobrevivência. Era a verdade se manifestando através da ação. Depois de 1 hora, afastei o laptop ligeiramente e puxei um bloco de notas amarelo da gaveta da mesa de cabeceira. Anotei tudo o que havia desconectado, tudo o que pararia de funcionar assim que o sol da manhã rastejasse pelo revestimento desta casa em desmoronamento. Eu precisava ver em tinta o total final de tudo que tinham dado como certo. Enquanto rabiscava o último item, uma onda de memórias antigas e indesejadas me atingiu. Noites tardias, ficando no escritório 2 horas extras para juntar horas extras suficientes para cobrir uma conta de aquecimento surpresa. As férias que cancelei para que Vera pudesse substituir seu alternador. Os aniversários que deixei de celebrar porque sempre havia algo mais importante que eles precisavam de mim. Apertei a caneta com mais força, forçando minha mão a ficar firme. Não se tratava de puni-los. Era sobre me recusar a ser sua rede de segurança por mais tempo. Rolando pelo meu aplicativo bancário, encontrei a conta de poupança de emergência que tinha criado anos atrás. Naquela época, ingenuamente pensei que fosse sábio. Algo para garantir que nossa família nunca tivesse que passar outro inverno sem aquecimento ou outro verão sem eletricidade. A conta tinha meu nome listado primeiro, mas eu a tinha tornado acessível para eles também porque família. Toquei na opção para congelar a conta temporariamente. Sem saques, sem transferências. Levaria semanas de papelada e assinaturas para eles começarem a desbloqueá-la. E até lá eu estaria longe. Quando a tela de confirmação piscou de volta para mim, um nó apertado no meu peito finalmente começou a afrouxar. Eu tinha dado a eles tudo. Dinheiro, tempo, lealdade, chances. Esta noite, pela primeira vez, escolhi a mim mesma. Uma nova notificação de e-mail apareceu. Tyler, meu primo. Ele tinha enviado uma mensagem rápida. Um meme de um cão de desenho animado sentado em uma sala em chamas dizendo: "Está tudo bem." Sem palavras. Apenas isso. Soltei uma risada sem humor. Tyler, com todos os seus defeitos, sempre sabia quando algo estava errado. Pensei em responder, mas decidi contra. Eu não queria arrastá-lo para isso. Ele era família por sangue, mas não fazia parte desta decadência. Algumas pontes precisavam queimar sem testemunhas. Em vez disso, abri um rascunho de e-mail em branco, digitando uma linha de assunto em golpes mecânicos. Vocês pediram para eu sair. Agora meu apoio também. Olhei fixamente para o cursor piscando. Meus dedos pairaram sobre o botão de enviar, coração batendo 1, 2 vezes. E então,
Fechei a aba. Eles não mereciam uma explicação. Eles mereciam o silêncio que me presentearam esta noite. O relógio no meu laptop mudou para 1h57 am, a casa rangeu e se acomodou, e em algum lugar lá embaixo uma garrafa tilintou contra a lateral da pia. Imaginei Vera sentada no sofá, agarrando seu copo de vinho, assistindo reprises como se nada estivesse prestes a mudar. O aquecedor ligou, um profundo gemido mecânico ecoando através do assoalho. Provavelmente a última noite aconchegante que desfrutariam por um tempo. Verifiquei novamente cada cancelamento, cada congelamento, cada desconexão programada para ativar ao nascer do sol. Limpo, arrumado, irreversível. Até amanhã, quando Cullen ligasse o interruptor de luz ou tentasse aquecer seu café no micro-ondas. Não haveria eletricidade. Quando Vera fosse pagar suas compras matinais usando o cartão conjunto, seria recusado. Quando a internet caísse no meio do episódio de qualquer drama que ela estivesse assistindo compulsivamente, eles saberiam. Eles sentiriam. Eu não sorri. Não chorei. Simplesmente me senti vazia. Mas era o tipo de vazio que prometia que algo melhor o preencheria com o tempo. Às 2 horas fechei o laptop com um clique suave e me recostei na cadeira, olhando para as sombras dançando no teto. Minha bolsa estava pronta. Meu carro, estacionado a 2 quarteirões de distância para evitar suspeitas, já estava embalado com itens essenciais. Amanhã eu deixaria esta cidade para trás, esta casca desmoronada de obrigação e ressentimento. Amanhã eles acordariam para uma vida sem a filha em quem nunca pensaram 2 vezes. A luz da manhã mal penetrava pelas persianas baratas do apartamento de Nora, quando meu telefone vibrou com raiva contra a mesa de cabeceira. Sonolenta, puxei os cobertores mais apertados ao meu redor, esperando irracionalmente que fosse um número errado. Mas um olhar para a tela despedaçou essa esperança. 12 chamadas perdidas. Vera Cullen. Alguns números desconhecidos. Provavelmente vizinhos ou família estendida. Eu não ouvi as mensagens de voz imediatamente. Apenas olhei para a lista, sentindo um nó complicado de emoções apertarem meu peito. Um tom de culpa tentou surgir. Eu o empurrei para baixo. Eles fizeram sua escolha. Rolando de costas, toquei primeiro no texto de Tyler. Era direto ao ponto como ele sempre foi. Internet caiu, sem luzes, em pai furioso. Mãe chorando. Deixei o telefone cair no colchão ao meu lado e olhei para o teto rachado acima. Tinha começado e eu não estava lá para consertar. Não desta vez. Uma notificação soou. Desta vez uma mensagem de voz. A curiosidade me venceu e eu a reproduzi no alto-falante enquanto vestia um suéter. A voz de Vera, suave e tremendo. Ana, querida, deve haver algum engano. Você não nos deixaria assim. Por favor, me ligue. Podemos consertar o que estiver errado. Somos família. Fechei os olhos por um momento, deixando as palavras pairarem no ar viciado. Engraçado como rapidamente Parasita se transformou de volta em família quando o Wi-Fi parou de funcionar. Outro toque. Um texto de Colin. Você vai se arrepender de virar as costas para sua família. Sem calor lá. Sem confusão. Apenas raiva. Silenciei o telefone. Virei-o de cabeça para baixo na mesa de cabeceira. Nora entrou na sala de estar com 2 canecas de café, vestindo um moletom grande demais e cabelo despenteado pelo sono. Ela não disse nada a princípio. Apenas me entregou uma das canecas e sentou-se no chão ao lado da cama. Depois de um longo gole, ela disse: Você parece que alguém acabou de dizer que seu bilhete premiado da loteria expirou. Eu soltei uma risada sem humor. Eles estão em pânico, disse simplesmente. Nora encostou a cabeça na parede, joelhos puxados para o peito. Bom, ela disse, voz calma. Às vezes não é traição se salvar. É sobrevivência. Ficamos lá por um tempo, ouvindo os sons fracos de um caminhão de lixo passando pela rua. Mais tarde, naquela tarde, fui com Nora a um evento comunitário na igreja local. Um simples festival de outono com tortas e abóboras e barracas vendendo velas caseiras. Vida de cidade pequena em todo o seu charme previsível. Fiquei perto das bordas, cuidando da minha própria vida, mas não demorou muito para que sussurros chegassem aos meus ouvidos. Cullen estava lá. Ele estava perto da barraca de maçã. Voz elevada o suficiente para atrair atenção. Eu não precisava me aproximar para ouvi-lo. Minha filha nos abandonou. Ele latiu. Depois de tudo que sacrificamos por ela, os jovens de hoje. Sem lealdade. Sem gratidão. Cabeças se viraram. Alguns acenaram solidariamente, mas outros trocaram olhares céticos.
Não era a primeira vez que Cullen expunha roupa suja em público, e as pessoas se lembram das coisas. Nora me cutucou gentilmente. Não, ela murmurou. Eu não tinha percebido que tinha começado a andar em direção a ele. Parei, me forcei a respirar. Deixe-o desabafar. Deixe-o bancar a vítima. Eu não devia a eles uma audiência. Em vez disso, caminhei pelas barracas, deixando fragmentos de conversas passarem. Não foi a filha dela que pagou as contas deles por anos? Não é aquela que ficou em casa para ajudar quando a mãe ficou doente? Engraçado como agora ela é de repente a vilã. A maré estava virando lentamente, como uma corrente invisível puxando para longe do controle dos meus pais. Cullen e Vera podiam inventar suas histórias, mas as verdadeiras rachaduras começavam a aparecer, e a cidade tinha uma longa memória. Mais tarde, naquela noite, de volta ao lugar de Nora, rolei através de atualizações. Amigos me enviaram fotos da casa, a luz da varanda apagada, jornais não coletados se acumulando. Uma nota de que Cullen havia se envolvido em uma discussão aos gritos com o representante da companhia de luz na frente dos vizinhos. Eles não estavam envergonhados de como me trataram. Estavam apenas envergonhados por não poderem mais esconder. À medida que o sol se punha sobre os telhados familiares, lançando longas sombras roxas pelas ruas vazias, fiquei junto à janela de Nora e assisti a cidade se acomodar na noite. Em algum lugar não muito longe daqui, a casa que uma vez drenou cada gota da minha paciência e amor mergulhou na escuridão. Desta vez, eu não corri de volta para salvá-la. A casa mergulhou na escuridão e também uma parte de mim. Ainda assim, enquanto a noite se estendia até a manhã, o mundo lá fora continuava se movendo. As pessoas iam trabalhar. Cachorros latiam para o carteiro. Crianças riam na parada do ônibus escolar. A vida não parava só porque a minha tinha sido quebrada. 3 dias se passaram em um borrão de tentativas de construir um novo normal. Enterrei-me em tarefas, organizando os documentos espalhados na mesa da cozinha de Nora, esfregando o banheiro que compartilhávamos, ajustando meu currículo pela 100ª vez. Qualquer coisa para me manter ocupada. Qualquer coisa para evitar pensar neles. Mas a mente é uma coisa teimosa. Era meio da manhã quando meu telefone vibrou novamente. Aquela vibração familiar que fazia meu coração saltar contra minhas costelas. Quase não verifiquei. Quase. O texto era de Vera. Depois de tudo que fizemos por você? É assim que você nos retribui? A saúde do seu pai está falhando. Ele não come há 2 dias. Fiquei no centro da pequena sala de estar. O telefone pesado na minha mão. Meu estômago se torcendo em nós duros. A culpa veio rápida e afiada, esculpindo em mim como se tivesse esperado logo abaixo da superfície. Afundei no sofá gasto, lendo as palavras repetidamente até que ficassem embaçadas. Imagens surgiram sem convite. Festas de aniversário com bolos caseiros. Conversas noturnas na sala de estar. Risadas sobre perus de ação de graças queimados. Memórias de infância que não correspondiam à realidade dos últimos anos, mas se sentiam dolorosamente reais neste momento. E se eles realmente estivessem sofrendo? E se eu os estivesse punindo com muita severidade? A culpa deslizou mais fundo à medida que o dia se arrastava. Não parou com a mensagem de Vera. As ligações começaram a chegar. Parentes distantes com quem eu mal falava de repente se sentiam com direito a uma opinião. Você sabe que o coração do seu pai não é forte. A voz da tia Marcy cantarolou de uma mensagem de voz. Famílias brigam, claro, mas cortá-los assim é cruel. Pense na sua mãe, insistiu o texto do tio Phil. Ela é frágil. Isso pode matá-la. Cada mensagem martelava outra rachadura na minha determinação. Talvez eu fosse sem coração. Talvez eu fosse a vilã nesta história. Talvez. Meu telefone vibrou novamente. Um texto de Tyler. Curto, brutal. Papai disse à mamãe para fingir dores no peito. Se fazer você se sentir culpada, não funcionar. Olhei fixamente para a tela. O peso dessa simples frase tirando o ar dos meus pulmões. Então esse era o plano. Não consertar. Não entender. Não responsabilidade. Apenas outro golpe. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu podia fazer por eles. Entorpecida, joguei o telefone na mesa de centro e me encolhi no sofá. O sol mudou pelo chão, traçando dedos dourados lentos pelo tapete de segunda mão de Nora. Conforme as horas passavam, deixei o peso de tudo pressionar, não resistindo desta vez. Os anos de me curvar para trás, os sacrifícios silenciosos, o dar interminável, esperando que fosse o suficiente para ganhar um lugar à mesa que nunca foi verdadeiramente minha. Não era mais tristeza. Era algo mais frio, mais afiado.
Não me movi até que Nora chegou em casa do seu turno na clínica. Seus tênis rangendo levemente no piso de madeira. Você está bem? Ela perguntou, largando sua bolsa perto da porta. Assenti uma vez, lentamente, porque finalmente estava. Depois que ela desapareceu na cozinha, alcancei meu telefone. Rolei por meus contatos um por um. Cullen, Vera, tia Marcy e tio Phil. Tia... Cada primo e parente distante que havia ligado para repreender, mas nunca ligou para perguntar como eu estava. Um por um, apertei excluir. Não me apressei. Não chorei. Simplesmente apaguei. Quando terminei, abri minhas configurações e bloqueei cada número ligado àquela casa, àquela vida, àquele falso sentimento de pertencimento. Não foi um ato de raiva. Foi um ato de misericórdia para mim mesma. Coloquei o telefone de face para baixo na mesa e me recostei, respirando profundamente pelo que parecia a primeira vez em anos. O amanhã viria. E com ele novas batalhas. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que cortá-los fora acabaria com a guerra. Mas esta noite eu havia vencido uma pequena. Quando coloquei o telefone depois de bloquear cada número ligado a eles, esperava que o caos caísse da minha vida como um casaco pesado jogado dos meus ombros. Em vez disso, havia apenas um silêncio sinistro, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Os primeiros dias passaram sem incidentes. Preenchi meu tempo ajudando Nora a reorganizar seu apartamento, me candidatando a posições em cidades próximas, até cozinhando jantar para nós. Pequenos atos de recuperar a normalidade. Pensei que talvez, apenas talvez, eu tivesse escapado dos destroços que eles tentaram deixar no meu coração. Então começou. Era uma quinta-feira de manhã, quando o frio do outono começava a se infiltrar pelas janelas. Eu estava bebendo café fraco de uma das canecas lascadas de Nora quando meu telefone vibrou pela mesa. A princípio pensei que fosse outra rejeição de emprego. Em vez disso, era uma mensagem de Carrie, uma antiga colega de trabalho. Ei, você viu o que seu pai postou? Curiosa, toquei no link. Lá estava, espalhado pelo grupo do Facebook da cidade local como uma ferida em decomposição. As palavras de Cullen gravadas na minha tela. Algumas filhas são criadas para ser gratas. Algumas se transformam em cobras. Depois de tudo que sacrificamos, nossa filha nos deixou doentes, famintos, abandonados. Orem por nós. A postagem já tinha mais de 100 comentários. Alguns ofereciam orações. Outros, pessoas que eu mal conhecia, lançavam julgamentos como pedras. Garota ingrata, dizia um. Os pais te dão vida e você cospe neles. Outro zombava. Por um segundo, minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o telefone. Nora olhou da bancada da cozinha, suas sobrancelhas se unindo. Ruim? Eu só pude assentir, pressionando a tela do telefone contra meu peito como se isso pudesse impedir a dor crescendo em mim. Ao meio-dia, o incêndio havia se espalhado. Capturas de tela inundaram minha caixa de entrada de amigos que ainda se importavam o suficiente para enviar avisos. Vizinhos, primos distantes, até ex-professores comentando sobre como sempre suspeitaram que havia algo errado com aquela garota. Nora sentou-se à minha frente, calma feroz em sua voz. Eles estão escrevendo sua história para você. Você realmente vai deixá-los? Olhei para ela, as palavras afundando mais profundamente do que eu gostaria de admitir. Não, não desta vez. Desliguei meu telefone e me virei para a gaveta onde estava guardando a pasta. Meu seguro, minha verdade. Dentro estava um registro cuidadosamente mantido. Anos de recibos, capturas de tela, e-mails, extratos bancários. Prova dos milhares de dólares que eu canalizei para aquela casa, para aquelas pessoas sem nunca exigir gratidão. Contas de luz em meu nome, pagamentos de hipoteca da minha conta, reparos financiados pelos meus turnos extras. Eles haviam esquecido o custo porque nunca o pagaram. Mas eu não. Passei as próximas horas digitalizando documentos, organizando arquivos. Cada recibo era uma memória. E cada memória era uma lâmina, cortando qualquer piedade que eu pudesse ter sentido. À noite, eu havia construído um arsenal. Uma fortaleza organizada e incontestável de evidências. Nora espiou na sala. Sua voz baixa. Vai postar? Olhei para cima do laptop, balançando a cabeça. Ainda não, disse. Deixe-os falar um pouco mais. Deixe-os mostrar a todos quem realmente são. Porque eu sabia algo com que Cullen e Vera não contavam. Eu não estava correndo para a batalha com raiva cega. Eu não estava balançando selvagemente como um animal ferido. Eu estava paciente agora. Estratégica. A pequena cidade onde vivíamos prosperava com fofocas, mas também desmoronava rapidamente.
quando a verdade surgia. Tudo que eu tinha que fazer era esperar pela rachadura certa na fachada deles, o momento em que suas mentiras ficassem inchadas demais para se sustentarem. E quando esse momento chegasse, eu não teria que dizer muito. Apenas a verdade. Naquela noite, enquanto Nora e eu comíamos espaguete requentado no sofá, ela levantou seu garfo em minha direção, como um brinde. A sobrevivência, ela disse. Sorri fracamente, levantando meu próprio garfo. A nunca se desculpar por salvar a si mesma. Mais tarde, deitada acordada no silêncio do quarto de hóspedes, repeti as palavras de Cullen na minha cabeça. Algumas filhas são criadas para ser gratas. Ele estava certo, de certa forma. Eu tinha sido grata. Grata mesmo quando eles me matavam de fome. Me drenavam emocionalmente, financeiramente, me apagavam como pessoa. Mas não mais. Quando adormeci, eu não estava apenas sobrevivendo às mentiras deles. Eu estava prestes a enterrá-los com a verdade que eles pensavam que eu nunca ousaria dizer. A decisão havia sido tomada. Não havia volta. Sentei-me à pequena mesa de jantar no apartamento de Nora, laptop aberto, coração martelando no peito, mas mãos firmes. O ar cheirava a café do dia anterior e chuva da noite anterior. Sentidos comuns contrastando com o momento extraordinário prestes a se desenrolar. Cuidadosamente carreguei o tópico. Não estava com raiva. Não era emocional. Era clínico. Primeiro, capturas de tela dos meus anos de pagamentos de serviços públicos. Energia, água, internet. Cada um com meu nome. Cada um claramente datado. Depois vieram os extratos bancários mostrando os pagamentos da hipoteca retirados mensalmente da minha conta, mesmo quando o salário de Cullen havia sido suficiente para cobri-los. Incluí e-mails antigos entre mim e o proprietário. Mensagens verificando que eu havia financiado reparos que mantiveram a casa de pé durante os duros invernos de Ohio. Finalmente, estabeleci uma breve linha do tempo. Os anos que sacrifiquei férias, celebrações de aniversários, até cuidados pessoais simples para manter um teto sobre suas cabeças. E então o final. Uma declaração simples. Quando me pediram para sair. Eles não perderam apenas uma filha. Perderam a pessoa que mantinha as luzes acesas quando eles não estavam olhando. Apertei postar. Por um momento houve silêncio. Apenas o zumbido baixo da geladeira quebrou a quietude. Então o telefone começou a vibrar. Começou devagar. Alguns likes. Alguns comentários de choque. Algumas mensagens privadas de antigos amigos da escola dizendo: "Sempre me perguntei por que você ficou tanto tempo." Então o impulso mudou. Como uma barragem quebrando. Dezenas de compartilhamentos. Centenas de comentários. Vizinhos, ex-professores, até pessoas de quem eu mal me lembrava começaram a opinar. Um vizinho postou: "Lembro de vê-la limpando a neve da entrada sozinha quando tinha 16 anos, enquanto seus pais gritavam da varanda." Outro: "Cullen sempre se gabou de que nunca pagou um centavo pelas contas da casa depois que Ana conseguiu seu emprego." Histórias jorraram como feridas escondidas, finalmente vindo à tona. Acontece que as pessoas tinham visto mais do que jamais deixaram transparecer. Elas simplesmente não falaram até que alguém ousou nomear a verdade em voz alta. Enquanto isso, Cullen e Vera entraram em pânico. Primeiro, Cullen tentou contra-atacar. Ele postou um status frágil e furioso. "Todos temos mal-entendidos em famílias. Minha filha exagera as coisas por simpatia. Triste, realmente." Saiu pela culatra instantaneamente. Embaixo. Os comentaristas não estavam mais acreditando. "Engraçado como você nunca postou sobre ela pagando suas contas até agora." Alguém ironizou. "Você não parece muito doente descontando os cheques dela." Outro acrescentou. Brutal em sua honestidade. Então Vera tentou uma tática diferente. Pena. Mensagem de voz após mensagem de voz encheu minha caixa de entrada. "Ana, por favor. Seu pai não está bem. Eu não sabia que ele ia postar aquilo. Isso tudo é um grande mal-entendido. Por favor, tire isso antes que as pessoas pensem mal de nós." Houve um tempo em que aquele tom suplicante teria me despedaçado. Não mais. Agora eu sabia que não se tratava de arrependimento. Era sobre reputação. Naquela tarde, Nora e eu caminhamos até o festival de outono na praça da cidade. O ar fresco cheirava a maçãs caramelizadas e feno. Crianças gritavam das camas elásticas. A velha banda de metais afinava no palco perto dos degraus do tribunal. Senti olhos em mim no segundo em que cheguei. Não era mais hostilidade. Era algo mais suave, mais triste. Um tipo de realização coletiva. Passei pela senhora Langford, minha antiga professora do primário. Ela me deu um aceno
e um pequeno sorriso triste. Sr. Collins, da loja de ferragens, inclinou seu boné silenciosamente. Finalmente, quando Nora e eu nos aproximamos da estação de escultura de abóboras, uma mulher que eu mal conhecia, uma das antigas amigas da igreja de Vera, deu um passo à frente. Sua mão foi gentil ao tocar meu ombro. Você merecia coisa melhor, querida. Ela disse baixinho. Todos nós sabíamos. Só estávamos com muito medo de dizer. Lágrimas arderam atrás dos meus olhos, mas as pisquei para afastá-las. Assenti, murmurando um suave obrigado que parecia pequeno demais para o peso que carregava. Ali, no coração da comunidade, onde eu havia sido invisível, percebi algo com uma clareza tão nítida que quase doía. A vergonha nunca foi minha. Foi deles o tempo todo. Conforme a tarde dava lugar à noite, a praça se iluminava com cordões de luzes de fada, e o cheiro de milho assado enchia o ar. Crianças riam, música tocava, e pela primeira vez eu não me sentia como uma estranha espreitando nas bordas. Eu pertencia a mim mesma agora. Mais tarde, naquela noite, enquanto fogos de artifício explodiam sobre o gramado do tribunal em rajadas de vermelho e dourado, fiquei imóvel, cabeça inclinada para trás, observando o céu se abrir em cores. Uma voz suave sussurrou dentro de mim. Às vezes, as exibições mais brilhantes vêm apenas após as tempestades mais escuras. E desta vez eu não estava fugindo dos destroços. Eu estava me erguendo deles. O cheiro de folhas queimadas flutuava pelo ar enquanto eu me apoiava na moldura da janela do apartamento de Nora, observando a pequena cidade se acomodar em outra noite fresca de outono. A vida lá fora parecia intocada, sem saber que a minha estava balançando à beira de mais uma frente de batalha. 2 dias haviam passado desde que postei a verdade. Quase me permiti acreditar que havia acabado, que talvez, apenas talvez, o silêncio seria a palavra final entre nós. Então, veio a batida. Não era frenética ou violenta, apenas uma batida educada, quase envergonhada contra a porta. Olhei para Nora, que espiou por cima de sua caneca de café, testa franzida. Atravessando a pequena sala de estar, abri a porta e encontrei um policial uniformizado segurando um grande envelope manila. Senhorita Anna Smith? Ele perguntou, voz neutra. Sim, respondi. Um nó já se formando no meu estômago. Ele entregou o envelope. Você foi intimada. Processo civil. Alguma pergunta? Os contatos estão listados dentro. Agradeci-lhe, fechei a porta mecanicamente com um clique suave e olhei para o envelope como se pudesse me morder. Não precisei abri-lo para saber de quem era. Sentando à mesa da cozinha, deslizei meu dedo sob a aba e desdobrei os papéis dentro. Cullen havia entrado com um processo contra mim. As acusações eram risíveis, se não fossem tão cruéis. Roubo. Abuso emocional de idosos. Abandono financeiro. Era um chilique vestido com linguagem jurídica. Nora leu por cima do meu ombro, murmurando: inacreditável. Eles estão tentando destruir você porque você se afastou. Por um breve momento, aquela culpa antiga e familiar ardeu quente e afiada como uma ferida reaberta. A mesma voz que me perseguia desde a infância sussurrou: talvez você esteja exagerando. Talvez devesse ter ficado quieta. Mas essa voz havia perdido seu poder. Em vez de entrar em espiral, inalei lentamente, sentindo o solo sólido da verdade sob meus pés. Não desta vez, disse em voz alta, levantando-me. Cansei de me desculpar por me salvar. Ao meio-dia, eu estava ao telefone com um escritório de assistência jurídica em Columbus. Expliquei tudo metodicamente. Calmamente encaminhei para eles as provas que já havia compilado. Cada pagamento, cada recibo, cada ato documentado de apoio. Eles ouviram, fizeram perguntas cuidadosas, depois me garantiram que ajudariam a redigir um contraprocesso se necessário. Você tem um caso forte, disse o assistente jurídico. E honestamente, parece que você deveria ser quem está processando por exploração. Eu não queria vingança, queria minha vida de volta. Naquela tarde, segui o conselho deles e apresentei minhas próprias queixas formais, desta vez descrevendo anos de manipulação financeira sob coerção emocional. Abuso de idosos, descobriu-se. Funcionava nos 2 sentidos. Quando filhos adultos eram usados como arma para trabalho e dinheiro sob a ameaça de culpa, a reação era rápida. Vera ligou primeiro, sua voz tremendo com tristeza fabricada. Ana, por favor, você está destruindo esta família. Só queríamos o melhor para você. Você está exagerando. Você sabe que seu pai não está bem. Eu não respondi. 1 hora depois, chegou o texto de Cullen.
um dardo final envenenado. Você acha que venceu? A família sempre tem a última palavra. Olhei para ele por muito tempo, as palavras embaçando ligeiramente enquanto raiva e pena guerreavam dentro de mim. Então abri a pequena gaveta ao lado da minha cama. Escondido no canto, embrulhado cuidadosamente em um lenço, estava o pequeno enfeite de bolo de plástico que comprei para mim mesma no meu último aniversário. O aniversário que eles transformaram em uma festa de despejo. Uma única vela, uma memória quebrada. Virei-a na minha mão, sentindo o absurdo de quanta esperança havia sido embalada em um objeto tão pequeno e sem sentido. Família não é com quem você nasceu, sussurrei no quarto silencioso. É quem te trata como se você importasse. 2 dias depois, encontrei-me em pé do lado de fora da delegacia, documentos legais na mão, ladeada por um defensor voluntário do escritório de ajuda. O prédio era cinza e quadrado, não mais imponente que uma agência dos Correios, mas o peso do que representava pesava sobre meus ombros. Dentro, Cullen sentou-se rigidamente em uma mesa de madeira desgastada. Vera ao seu lado, suas mãos torcendo a alça de sua bolsa. Eles pareciam menores do que eu lembrava, mais zangados, mais fracos. Um oficial explicou calmamente que se eles prosseguissem com as acusações falsas, poderiam ser processados por difamação e acusações de abuso financeiro que poderiam colar com as evidências que eu tinha. O rosto de Cullen ficou em um tom alarmante de vermelho. Ele empurrou sua cadeira para trás, fazendo-a bater contra o chão. Isso é uma caça às bruxas. Ele disparou para o oficial. Ela está manipulando todo mundo. Ninguém respondeu. Vera desmoronou em seu assento, soluçando tão alto que ecoou nas paredes de blocos de concreto. Eu não estremeci. Eu não falei. Eu não precisava. Enquanto eles saíam, furiosos, o oficial se virou para mim e disse baixinho: Você fez a coisa certa. Não deixe ninguém dizer o contrário. Lá fora, o sol estava chocantemente brilhante contra o céu fresco de outono. Fiquei lá por um momento, deixando a luz penetrar minha pele. O tribunal se erguendo atrás de mim, a cidade se estendendo à frente. O ar cheirava a frescor, vitalidade, como fins e começos todos entrelaçados. A cada passo para longe daquele prédio, o peso que carreguei por décadas se erguia um pouco mais. Sem mais explicações. Sem mais culpa. Sem mais desculpas. Enquanto eu atravessava o estacionamento, uma rajada de vento pegou folhas caídas e as enviou rodando ao redor das minhas botas. Era como se o próprio mundo estivesse varrendo os últimos vestígios de uma vida que não mais me pertencia. O tribunal ficou menor no espelho retrovisor enquanto eu entrava na estrada principal. Janelas abaixadas, deixando o ar fresco do outono atravessar o carro como um batismo. Pela primeira vez em mais tempo do que eu gostaria de admitir, meu coração não sentia como se estivesse arrastando uma pedra atrás dele. Sem telefone vibrando com mensagens de voz cheias de culpa, sem textos exigindo desculpas que eu não devia. Sem mais me separar em pedaços, tentando costurar uma família que nunca realmente me incluiu. Eu estava livre, mas a liberdade, percebi, era mais silenciosa do que eu esperava. Passei os dias seguintes no apartamento de Nora, passando pelas pequenas rotinas da vida, fazendo café, dobrando roupa, caminhando até a mercearia da esquina para comprar leite. Coisas comuns feitas sem olhar por cima do ombro, sem esperar que alguém latisse uma ordem, me jogasse uma conta ou me lembrasse que eu devia a eles por existir. Parecia estranho e precioso. Uma manhã, sentada à pequena mesa da cozinha com meu laptop aberto, tropecei em um anúncio de uma pequena unidade para alugar no centro da cidade. Nada extravagante, um prédio de tijolos envelhecido com pisos rangentes e janelas com correntes de ar. Mas era meu se eu quisesse, e pela primeira vez eu queria. Ao meio-dia, assinei o contrato. Não contei a ninguém, exceto Nora. Ela sorriu, me entregando uma caneca de café lascada para brindar. Há novos começos, ela disse simplesmente. A finalmente escolher a mim mesma. Eu acrescentei. As próximas semanas se transformaram em um ritmo suave e dourado. Comprei móveis de segunda mão peça por peça. Um sofá com almofadas desbotadas pelo sol. Uma mesa de cozinha instável que alguém havia amado antes de mim. Pintei as paredes de azul claro, a cor de céus abertos e respirações profundas. À noite, eu sentava junto à única janela da sala de estar, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas distantes. E em algum lugar entre uma respiração e a próxima, percebi que o silêncio não parecia mais vazio. Parecia merecido. Um sábado, enquanto desempacotava uma última caixa, eu o encontrei escondido no fundo.
Uma relíquia de outra vida. O pequeno enfeite de bolo de plástico, aquele do aniversário que havia terminado tudo. Segurei-o na palma da mão por um longo tempo. O sol do fim da tarde brilhando em sua borda barata e torta. Não doía mais olhar para ele. Não parecia um lembrete do que perdi. Parecia uma prova do que sobrevivi. Coloquei-o em uma prateleira acima da minha mesa. Um pequeno troféu privado. Não para honrar as pessoas que me machucaram, mas para honrar a garota que não deixou que isso a destruísse. Algum tempo depois, um cartão deslizou por baixo da minha porta, sem endereço de retorno. Dentro, uma nota curta em caligrafia cuidadosa. Você nunca foi o problema. Algumas pessoas simplesmente temem aqueles que não podem controlar. Nunca descobri quem enviou. Não precisava, porque já sabia a verdade. A verdade final. Família não é algo que você ganha por sacrifício. É algo que lhe é dado livremente ou não é dado. E na ausência deles, eu estava construindo algo que eles nunca poderiam tirar de mim. Paz. Autorrespeito. Uma vida costurada não a partir da obrigação, mas da escolha. Enquanto eu sentava junto à minha janela naquela noite, luzes da cidade brilhando suavemente abaixo, sorri para mim mesma e sussurrei as palavras que esperei a vida inteira para acreditar. Eu sou suficiente. Às vezes, afastar-se das pessoas que te criaram é a única maneira de se tornar a pessoa que você deveria ser. O sangue pode nos unir, mas respeito, confiança e bondade são o que fazem uma verdadeira família. Você já enfrentou um momento em que escolher a si mesmo significava perder tudo o que você pensava precisar? Adoraria ouvir sua história nos comentários. Se você encontrou um pedaço de si mesmo nesta história, não se esqueça de se inscrever para mais jornadas poderosas como esta. Porque aqui, cada história importa. Mantenha-se forte. Mantenha-se verdadeiro. Gostou do relato? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!